Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei aqui pro canal depois de um tempão parada para atualizar vocês de tudo que aconteceu esse tempo. E como vocês já viram no título do vídeo, né, quem me segue só aqui no YouTube, sim, vou ser mamãe empreendedora. E hoje eu vou contar como foi que eu descobri minha gravidez. Primeiro de tudo, Jéssica, foi planejada essa gravidez? Não, não foi planejado, mas a gente queria muito. E a minha reação foi muito engraçada, porque o que eu pensava quando eu descobrisse uma gravidez, o que eu pensava sobre minha reação foi totalmente diferente. Eu literalmente entrei em desespero. Então, voltando, né? Quais foram os meus primeiros sintomas? Primeiro de tudo foi um sintoma muito estranho que eu vi de uma pessoa num vídeo aqui no YouTube, que ela sentiu e eu senti isso também. E é bem estranho o que eu falo, porque não é comum. Então eu era viciada, né, em ver relatos de como a pessoa descobriu a gravidez e tudo mais, primeiros sintomas. Ficava até meio pilhada nessas coisas. Quando atrasava a menstruação, então eu já ia ver primeiros sintomas de alguém para ver se eu tava sentindo alguma coisa parecida. Dessa vez, eu não senti eu não suspeitei das vezes que atrasava a minha menstruação e ficava pesquisando sintomas para saber se poderia ser ou não. Dessa vez, minha menstruação nem atrasou, nem chegou a atrasar. E eu percebi antes de atrasar. Na verdade, eu percebi num dia que era para descer. Então foi assim, um tempo desses eu vi um vídeo sobre sintomas de gravidez e a moça ela falou que o que ela sentiu nas 2 gestações foi uma dor no pé da barriga quando ela espirrava. E eu fiquei com isso. Eu falei, nossa, é diferente, mas eu fiquei com isso na cabeça. E eu já senti isso outras vezes, assim, mas quando ia descer. Aí eu falei, nem deve ser isso. Quando eu já tava grávida, um dos meus primeiros sintomas foi esse. Foi essa dor no pé da barriga quando eu espirrei. Do nada eu espirrei, senti essa pontada, é tipo uma pontada, sabe, de cólica. Senti essa pontada e fiquei com isso na cabeça. Eu falei, será? Mas não é não. Não vou colocar coisa na cabeça agora, porque não é. Eu não tava sentindo que era. Então, beleza, esse foi um dos primeiros sinais. E depois, eu tava com sintomas de que ia descer minha menstruação. Então, peito dolorido, que sempre ficava, um cansaço, cólica. E eu tava com cólica. Sabe aquela queimaçãozinha? Cólica, tipo uma queimaçãozinha de quando vai descer? Então, eu senti essa queimaçãozinha, mas em mim, geralmente, dava assim, um dia antes, ou uns 2 dias antes, e em seguida já descia. Essa queimaçãozinha só começava 1 ou 2 dias antes, e depois já descia a minha menstruação. O que eu achei estranho é que eu tava há mais de uma semana com essa queimação. Há mais de uma semana com essa queimação. E eu tava com uma preguiça, assim, de outro mundo. Eu tava com muito cansaço, muito mesmo, sem disposição e super pra baixo, sabe? E aí eu comecei a conversar com o meu esposo e falar assim, nossa, eu tenho que sair dessa procrastinação. Eu achei que era procrastinação. Eu tô procrastinando muito, eu tô sentindo que esses dias eu não tô muito produtiva, não tô muito ativa, então eu tenho que sair disso. Mas eu não conseguia sair, porque era um negócio que me consumia. Era um cansaço, assim, de outro mundo. E muito sono mesmo. Cansaço com sono, com uma coisa estranha, junto com o peito meio dolorido, essa queimaçãozinha, essa cólica, pronto. Sempre que eu colocava na cabeça que tava grávida, eu sentia vários sintomas psicológicos e fazia o teste de gravidez e dava negativo, aí eu já voltava ao normal. E dessa vez eu pensei que seria a mesma coisa. Eu falei, eu tô com essas coisas na cabeça, eu vou fazer o teste pra eu ver, né, tirar o peso da consciência, ver que tá tudo certo e voltar ao normal. Porque só assim eu vou voltar ao normal, deve ser coisa da minha cabeça. E eu vou voltar ao normal. Aí lá, estirada no sofá, eu olhei pro Renan, ele tava saindo pra ir no mercado, perguntou se eu queria alguma coisa. Aí eu já tava com isso na cabeça, eu falei, traz um teste de gravidez. Aí ele olhou pra minha cara e falou, mas nem atrasou, mas não deve ser de novo coisa da sua cabeça? Aí eu falei, só traz, só pra eu tirar esse peso da consciência e voltar ao normal. Aí ele foi,
Ah, tá bom. Foi, trouxe. E eu já fiz na hora, mas eu fiz muito de boa. Fiz muito de boa. Das outras vezes que eu fiz, que eu tava ansiosa e tudo mais, eu fui tremendo, fui nervosa, fui com a câmera ligada já pra gravar minha reação. Tanto que dessa vez eu nem consegui gravar minha reação, porque eu tava crente que não estava. E aí eu fui pro banheiro, fiz lá o processo, li, coloquei o palitinho lá e tal. E deixei na pia. Deixei o negocinho na pia. Aí beleza, fiquei lá, fui me limpar e tudo mais, sentada nem aí. E não deu nem 3 minutos. Quando eu levantei e peguei de volta, eu não acreditei. Eu não acreditei. Minha reação foi um choque, porque de repente, eu já fiz vários testes de gravidez. E sempre era um tracinho. Quando deu 2 tracinhos, e deu muito nítido. Não foi nem falhadinho, foi 2 riscos bem fortes. E minha menstruação nem tinha atrasado ainda. E já deu 2 riscos bem fortes. Aí eu peguei, fiquei uns segundos paralisada, sem saber o que fazer, sem reação. Aí sim, eu comecei a tremer. Comecei a ficar desesperada. Comecei a olhar pra mim no espelho. E comecei a entrar em meio crise de pânico. Eu abri a porta sem saber o que fazer. Mostrei pro Renan. Aí ele... 2 é negativo, né? Eu falei, não, é positivo. E aí eu comecei a repetir, meu Deus, como que vai sair uma criança de dentro de mim? Meu Deus, como assim? Não é possível. Não, mas como assim? Como que eu vou parir? E não sei o quê. Comecei a entrar nesse desespero. Eu que queria muito ser mãe, comecei a pensar nisso. Meu Deus, meu primeiro pensamento, como vai sair uma criança de dentro de mim? Não tem como. Aí eu comecei a repetir isso sem parar. Meu Deus, como vai sair uma criança de dentro de mim? Meu Deus, e agora? E agora? Aí o Renan me abraçou. Calma, mas isso daí pode estar errado, porque sua menstruação não tá atrasada ainda e pode estar errado. Aí eu falei pra ele, não tem como dar falso positivo, tem como dar falso negativo, mas falso positivo não tem como. Aí eu já fui pro banho meio chorando, desnorteada, e comecei a me acalmar, e comecei a passar a mão na minha barriga e falei, meu Deus... Mas a ficha não tinha caído ainda. A gente foi pro laboratório pra fazer o exame e tudo, pra confirmar, pra fazer o exame de sangue. A gente fez o exame de sangue e quando a gente tava na clínica, ali minha ficha começou a cair. E eu comecei a pensar e aceitar, sabe, de que eu tava grávida e me acalmar. E falei, nossa, eu tô grávida. Eu tô grávida. Aí começou a cair minha ficha e tudo mais, comecei a ficar mais calma. E o Renan ainda não estava acreditando, ele queria ver o exame de sangue para comprovar. Aí, esse exame ficaria pronto em 3 dias, até 3 dias, mas ficou pronto no dia seguinte. Isso era na quinta-feira. Na sexta-feira, eu já quis fazer a surpresa para minha mãe, porque era o sonho dela também. E aí, quando caiu minha ficha e eu voltei ao normal... Eu já comecei a planejar tudo, como que queria ser, como queria ser a revelação e tudo mais, e não sei o que lá, fiquei tudo empolgada. E o Renan, não deve ser verdade. Aí a gente comprou um sapatinho, colocou na caixinha, a gente fez pra minha mãe e pros pais dele. E na sexta-feira a gente foi revelar pra minha mãe. Aí teve esse vídeo emocionante, que eu vou deixar uma partezinha aqui pra vocês, dela se emocionando, agradecendo, falando até que enfim, minha filha. Ela ficou super feliz, foi super emocionante. E bem no momento que eu entreguei o presente pra ela e ela teve essa reação, a gente abriu o aplicativo pra ver se o resultado tinha saído. E eu fui no aplicativo muito nervosa, com medo de ser mentira mesmo. E aí eu fui cheia de medo e confirmou o nosso positivo pelo exame de sangue. Aí sim, o Renan começou a cair a ficha dele também e acreditar. E depois daquela confirmação, aí tava tudo bem, fiquei mais calma. A gente começou a conversar sobre várias coisas de bebê e tudo mais, foi muita emoção. E logo em seguida a gente fez a surpresa com os pais dele também, foi emocionante. E foi assim a nossa descoberta. Meus primeiros sintomas foram esses que eu falei. O mais estranho foi essa pontada de cólica quando eu espirrei e uma queimação de como se eu fosse menstruar ali no dia seguinte ou no mesmo dia. E aí teve os mais comuns, seios doloridos, esse cansaço, muito sono. Enfim, hoje eu tô completando 6 meses, faltam só 3 meses e eu
nem acredito no tempo, como passou tão rápido, passou muito rápido. Minha barriga tá crescendo aos pouquinhos, ela tá pequenininha ainda, depois no final eu vou mostrar pra vocês. As primeiras semanas, pra mim, foi muito tranquilo. As primeiras semanas ali foram muito tranquilas, até agora tá bem tranquilo. O que eu mais senti foi sono, aí eu senti enjoo, pouco de enjoo. O que me ajudou muito foram os óleos da doTERRA, que logo em seguida eu comecei a empreender junto com eles, conheci os óleos essenciais, comecei a adaptar na minha rotina, busquei ficar mais saudável para nossa bebezinha. Sim, é uma menina, o nome dela é Clarice. E aí eu conheci os óleos essenciais, eles me ajudaram muito na cólica, no enjoo. Essas queimações eu descobri, era por um descolamento que eu tava, e eu descobri bem no começo também. Então, eu fiquei com descolamento, depois de um tempo ele curou, graças a Deus. Aí eu senti enjoo, não senti ânsia de vômito, graças a Deus. Conseguia comer tudo. Depois eu comecei a sentir nojo de algumas comidas, assim, poucas. Mas eu consegui comer bem, sem enjoar tanto. Começou a me dar muita coceira no corpo, muita coceira mesmo. Minha pele ficou super ressecada e acho que foi por isso. E aí a pele do meu rosto ficou muito ressecada também. Tudo que eu passava ardia. Passava sabonete de facial, ardia. Passava hidratante facial, ardia. E aí eu fui comprando de várias marcas pra ver o que me adaptava. Perguntei pro meu obstetra também. Ele sugeriu que eu usasse sabonete de bebê, sabonete líquido de bebê. E eu comecei a usar, o sabonete deu certo, mas hidratante, como minha pele estava muito sensível, muito ressecada, todos os hidratantes que eu usei não serviram. Todos os hidratantes arderam minha pele. E tem um hidratante da doTERRA que veio no meu kit inicial, que eu comecei a usar ele. Ele é neutro, ele é super hidratante. E você pode misturar com óleos essenciais, por isso que ele vem sem cheiro, sem nada. Eu comecei a usar, foi o único também que não ardeu meu rosto. Principalmente do rosto, eu uso até hoje, uso com óleo de coco pra potencializar, porque o hidratante hidrata e o óleo de coco nutre. Então minha pele parou de ficar ressecada e ficava tão ressecada a ponto de eu nem conseguir usar a maquiagem. Começou a aparecer umas manchas assim de assado, tipo assadura, sabe? De tanto que ressecou, parecia que tava assado assim. Eu começava a descascar aqui, nessa região aqui, nossa, ficou terrível. E aí o óleo de coco com esse hidratante neutro resolveram. A coceira no corpo também. A coceira era de tão ressecada que minha pele tava. Então, ela tava sensível, ressecada, e aí começava a coçar. E conforme eu coçava, principalmente na região da barriga, conforme eu coçava, começava a aparecer bolinhas na região da barriga e aqui do glúteo. Começava a aparecer umas bolinhas de como se fosse começar a aparecer estria. E eu comecei a entrar em desespero, porque tudo que eu passava não dava certo. Eu comprei uns hidratantes pro corpo, não ardia. Hidratante de corpo não ardia, só os de rosto mesmo. E aí os de corpo, eu enjoava do cheiro. Aí esse da doTERRA também comecei a usar no corpo, junto com óleo de coco, e eu faço isso todo santo dia, todo dia eu uso. E nunca mais tive essa coceira também, minha pele tá super hidratada, inclusive eu tô com 0 estrias. Não me deu estria nem na barriga, nem no peito, nem na região aqui dos glúteos, da coxa, nada, não me deu estria. E iria me dar, porque eu tava começando a sentir, começou a nascer umas bolinhas de alergia, sei lá. Começou a ficar meio marcado, como se fosse aparecer as estrias mesmo. E aí eu usei a tempo e não apareceram, essas bolinhas sumiram também, a coceira também sumiu, graças a Deus. E foi isso que me salvou. Como eu falei pra vocês, eu entrei nesse novo projeto depois que eu descobri que tava grávida, junto com a doTERRA, que é uma empresa de óleos essenciais, pra eu cuidar da saúde e também poder empreender de forma mais leve, ganhando a mesma coisa que eu tava ganhando já no marketing digital. Eu tive que desacelerar. E se você quer saber mais sobre essa história, comenta aqui pra mim que eu vou explicar tudo pra vocês no próximo vídeo. De como eu entrei, como foi, por que que eu entrei, como que foi essa decisão. Eu contei um pouquinho no Instagram, resumido, mas aqui eu volto, se vocês quiserem, se vocês comentarem aqui, eu volto pra contar a história toda. Então esse foi o meu relato
descoberta de gravidez. Eu sempre quis fazer esse vídeo. Sempre quis fazer esse vídeo, eu sempre fui viciada nesse tipo de conteúdo das mulheres, eu sempre vi vários vídeos das mulheres falando como que foi, suas experiências e tudo. E aconteceu muita coisa, teve chá revelação na praia, que foi lindo também, eu vou voltar aqui pra falar como foi. Aconteceram coisas assim, esse dia merece um vídeo só pra ele, só pra contar desse dia, porque tava tudo certo pra dar errado. Esse dia tava tudo certo pra dar errado e deu certo. Então eu vou voltar aqui também pra falar como que foi o nosso chá revelação na praia, feito assim, loucura, de forma meio que improvisada, só que já tava tudo na mente e saiu exatamente como tava na mente. Tinha tudo pra dar errado, mas saiu perfeito. Agora eu vou mostrar como que tá minha barriguinha, não cresceu tanto. Cresceu um pouquinho, né? Volto no próximo vídeo pra contar pra vocês sobre as outras experiências desses meses, né, que eu fiquei fora. E se você gostou desse vídeo, curte aqui pra mim, comenta se você quer que eu faça novos vídeos sobre maternidade. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.